Uma marca muito profunda que a BemTV deixou em mim é que não é sobre você conseguir produzir, né? É o que você vai dizer. E essa é a principal, continua sendo a principal questão da produção audiovisual nas periferias. Há 20 anos, a entrevistada do Entre Mídias era uma jovem inquieta que buscava ocupar melhor o seu tempo e correu para participar de um curso de produção audiovisual. O que ela não imaginava é que aquela escolha abriria uma porta imensa e transformadora para o conhecimento, a cidadania e uma nova visão de mundo. Cheia de ideias na cabeça, a jovem criativa participou da 4ª Cúpula Mundial de Mídia para Crianças e Adolescentes, realizada pela Multirio no Rio de Janeiro. Hoje, com uma carreira sólida, ela produz, pesquisa e atua diretamente nos debates sobre o impacto das mídias na formação de crianças e adolescentes. E carrega a convicção de que a comunicação popular, comunitária e colaborativa tem o poder de transformar a educação de jovens em todo o Brasil. Eu sou Daniela Araújo, hoje sou mãe, sou pesquisadora, sou educadora popular. Trabalho essencialmente na relação da comunicação como um direito e direito à cultura. Estou subsecretária das Culturas em Niterói e acho que é isso, sou flamenguista. Você tem o mestrado e o doutorado, você pesquisa comunicação, mas você tem aí uma questão com audiovisual. Fala para mim um pouquinho. A minha relação com o audiovisual começou quando eu tinha 14 anos. Eu conheci no Morro do Preventório, na comunidade que eu morava, uma ONG chamada BemTV, Educação e Comunicação. Fiz um curso de produção audiovisual lá e nunca mais saí. Foi essa, basicamente, a introdução. Quando eu, na ocasião da 4ª Cúpula, eu já estava trabalhando na BemTV, eu tinha sido monitora, tinha sido educadora e estava começando a construir uma transição entre um grupo de produção jovem que a gente tinha criado no Morro do Preventório, a TV comunitária do Preventório, que chamava Nós na Fita, e essa passagem para a vida adulta, né, para a formação, que me levou a fazer jornalismo como graduação. Depois eu fiz mestrado em educação na UERJ e agora o meu doutorado é em comunicação, que eu voltei para as raízes, para pesquisar a relação dos jovens periféricos com a comunicação e como essa estratégia, né, pode criar formas de autodefesa, de garantia de direitos, de um comum ali partilhado para uma vida melhor, né? Como eles usam essas ferramentas para isso. Agora, você é uma adolescente, uma das 150 adolescentes, meninos e meninas que estiveram na 4ª Cúpula Mundial de Mídia para Criança e Adolescente. Quem era a Daniela naquela época? Bom, a Daniela de 20 anos atrás era uma jovem que estava descobrindo esse mundo da comunicação de uma forma mais profissional, né? Então, eu estava entendendo qual ia ser a minha carreira, entendendo como a comunicação tinha me levado até ali. Então, nesses primeiros anos, né, atuando na BemTV, eu fui percebendo que não era só sobre fazer um vídeo, era sobre o que a gente conseguia dizer ao mundo. Então, eu acho que eu era essa menina que queria muito falar ao mundo, que tinha muitas coisas para dizer e estava se apropriando de toda e qualquer oportunidade para que isso acontecesse. Então, o convite para participar da 4ª Cúpula vem nesse sentido, né, de estar atuando num grupo de jovens. E lá eu fiz muitos amigos que eu tenho até hoje e que alguns ainda continuam nessa área de audiovisual, comunicação ou na relação com a cultura, porque hoje eu entendo que essas coisas são bem juntinhas, mais do que eu imaginava na época. Quando você chegou lá, que você deu de cara com aquela infraestrutura montada, aquela discussão toda, qual foi a sensação? Como é que você se sentiu? Eu acho que o impacto de chegar na 4ª Cúpula, né, há 20 anos, né, num momento em que a gente não tinha tanto acesso às tecnologias como tem agora, ele foi bem grande. Assim, todos nós estávamos fascinados com a possibilidade de encontrar pessoas do mundo inteiro que estavam atuando no mesmo campo que a gente. Então, acho que a primeira imagem que me vem à cabeça é como a gente evoluiu em termos tecnológicos, né, de maneira estrondosa nesses últimos 20 anos, mas ainda há muito para fazer em termos de apropriação, uso, qualificação, inclusive de produção de conteúdo
para criança e adolescente, que era o que a gente discutia na época, e continua discutindo porque muita coisa não foi resolvida, outras sim, outras mudaram tanto que a gente precisa voltar para esse início para pensar como resolvê-las, né? Acho que o maior impacto é entender que a tecnologia avança muito mais rápido do que a nossa capacidade de assimilar ela, né, de adaptar ela aos usos que a gente acha necessário, importante. Como é que foi a sua participação? Bom, eu não lembro muita coisa da programação, né? Mas uma das coisas que me marcaram muito foi a preparação. Então, a gente teve dentro da organização, né, da onde eu participava, conversas sobre as mídias, né, o que a gente achava. Então, a gente fez muita análise de mídia, eu nem sabia que tinha esse nome, mas de por que a gente consome, como a gente consome, quais são os efeitos daquilo que a gente via na TV aberta, que era a principal fonte de informação que a gente tinha na época. E depois disso a gente fez algumas reuniões com um grupo maior do Rio de Janeiro e talvez outras pessoas do Brasil, não tenho certeza, na Multirio. A gente se encontrou para trocar experiências, para se conhecer. Então a gente já foi para a quarta cúpula entendendo um pouco a dinâmica, como ia ser, né? E a gente tinha uma missão muito clara ali, que era participar dos eixos de trabalho e fazer o máximo esforço possível para contribuir nessa perspectiva que a gente estava entendendo que era única, assim, e muito valorável, né? Nós somos jovens, produzindo para jovens, e isso precisa chegar às grandes produtoras, às grandes emissoras, né? Para que a gente consiga criar algum tipo de... influir um pouquinho ali naquele momento, na forma como a mídia era oferecida para a criança, né? Numa época em que a gente tinha uma TV aberta com muita propaganda, com muita venda de ideias e ideais de mundo, e era difícil, sem uma formação que tensionasse um pouquinho a gente, perceber que aquilo era tudo influência na nossa formação. Eu aprendi isso na BNTV, né? O que parece muito natural é assim mesmo, tem toda uma intenção para ser vendido dessa forma. Então, a gente criou um grupo para tentar fazer isso, para tentar dizer, olha, o que a gente acha que não está legal e na perspectiva de jovens e jovens de periferia, que éramos a maioria, né? Tentar trazer esse outro olhar. Não tenho certeza se a gente contribuiu muito, mas essa era a ideia. Como é que foi a sua trajetória até você se tornar coordenadora da ONG Bem TV? O que te motivou a se envolver com esses projetos de mídia e educação? Eu fui fazer o curso da Bem TV porque meu irmão me inscreveu, porque eu não queria fazer tarefa doméstica à tarde e porque tinha uma bolsa. Era só isso mesmo. Então, sai da escola, tem que ir para casa, tem que lavar a louça, tem que fazer dever de casa. Na medida em que eu fosse para um curso, minha mãe ia me liberar de tudo isso. Eu não tinha pretensão nenhuma de nada. Mas chegando lá, o primeiro fetiche que eu acho que um adolescente, eu tinha 14 anos, né? O primeiro fetiche de um adolescente daquela época era a tecnologia, era ver a câmera, entender como funcionava. E aí eu tive a oportunidade de passar por todo o processo de produção. E fiquei muitos anos vivendo da produção audiovisual com essa base de alguém que tinha visto como era produzir, como era roteirizar, como era gravar, como era decupar e como era editar. Então, isso foi muito importante para a minha trajetória, porque me deu uma base muito grande dentro do meio da produção do que eu poderia fazer, né? Depois, eu fiquei alguns anos monitorando ali outras turmas, trabalhando na organização, e isso, de alguma maneira, depende dos incentivos, né, dos financiamentos que a organização conseguia. Então, teve um momento que a gente estava com muita dificuldade e eu achei que eu tinha que devolver aquilo tudo que eu tinha ganhado, que eu tinha aprendido. Então, acredito que eu tinha uns 18 anos quando eu pedi para a coordenadora da ONG na época, que era a Márcia Correia Castro, que ela me ajudasse a dar aula. Eu queria dar aula para os meus vizinhos, meus amigos, mas eu não sabia como. E aí a BNTV abriu as portas, me prestou equipamento, ela me ajudou com os planejamentos, me ensinava o que eu tinha que ensinar. E eu acho que esse sentimento de devolver, de formar mais gente, sempre me retroalimentou, assim, sempre me fez perceber parte de um coletivo e de querer dar a esse coletivo o que eu tinha ganhado, né? Fazer fluir. Eu acho que foi essencialmente isso que me fez ir para o jornalismo. Não era uma opção natural. Ninguém na minha casa nunca tinha ido para a universidade, ninguém na minha casa nunca tinha falado de pesquisa, de formação, mas a organização me deu isso, assim, uma perspectiva um pouquinho maior do que a que eu tinha ali, né? E aí eu fui para a comunicação, fiz jornalismo e não fiquei satisfeita, assim, eu achei que a universidade foi muito técnica, muito superficial. Eu já estava há 6 anos discutindo mídia, eu não queria mais só aprender como se faz a técnica. Aliás, isso eu já sabia muito, eu queria discutir por que era assim, e a universidade não fazia muito discutir por que era assim.
Então, eu emendei e fui automaticamente para o mestrado em educação, porque dando aula para outros jovens eu sentia que isso fazia falta. Entender por que que a gente estava fazendo um processo formativo fora da escola. Logo a gente que tinha aprendido que a escola terminava no ensino médio, né? Era um bordão daquela época, assim, quando eu terminar os estudos, o ensino médio, vou fazer isso e aquilo. E aí eu percebi que não era suficiente, a gente ia terminar o ensino médio e ia ficar um mundo de conhecimento para fora, né? Então eu fui para a educação para tentar entender como eu podia qualificar essa transferência. E como o audiovisual foi uma linguagem que me pareceu assim fantástica, completa, eu acho que a educação me ajudou a construir melhor essa metodologia, essa forma de passar, porque ali a gente consegue, por exemplo, numa aula de roteiro, você já passou por dinâmicas de ideia, você vai trabalhar escrita, você vai trabalhar pesquisa, o trabalho em grupo, né? E aí você vai gravar, e você tem vários outros conhecimentos ali envolvidos. Então a gente sempre tentou, como parte, né, da Bem TV, criar uma relação que ampliasse o aprendizado para outras áreas, como um complemento mesmo da formação escolar. Então foi razoavelmente natural que quando a organização foi crescendo e as pessoas mudando, eu fosse aos poucos assumindo ali o espaço. E aí eu brinco que eu não assumi a coordenação da Bem TV, né? A gente invadiu, porque depois que a ONG chegou numa favela, fez uma formação, os jovens se apropriaram, criaram uma TV comunitária. Aí, quando eu assumo a coordenação, já praticamente toda a equipe da Bem TV ou eram meus colegas ou eram alunos nossos que a gente tinha formado. Então, a gente aceitou, né, essa missão de um grupo de estudantes que tinha na UF criado essa organização, mas que entenderam que a gente estava enraizando o que eles tinham idealizado, né? E sempre foram ótimos parceiros, né? Essa perspectiva de transferência mesmo, de estar com um coletivo, né, que criou, fundou ali, que está fortalecendo, mas ao mesmo tempo imprimindo nossa marca do território, entendendo como dialogar, né? Como fazer uma educação de verdade entre pares, porque a gente já tinha vivido aquilo tudo ali. O que crianças e adolescentes, principalmente de territórios periféricos, produzem, consomem e distribuem em audiovisual? A gente tentava olhar para o nosso território, ver as potências dali e falar sobre isso, porque até então as comunidades e favelas do estado do Rio eram enunciadas no jornal, na grande mídia, só pelas suas mazelas. Então, morreu alguém, aconteceu um tiroteio, e isso era extremamente doloroso. E quando a gente percebeu que podia inverter essa pauta e falar sobre um grupo que produzia um samba, um mutirão que foi feito, uma ação de saúde, um cineclube, a gente começou a fazer o trabalho por aí, mesmo de uma forma bem radical, tentando fazer um contraponto a isso, né? Mas a nossa influência ainda era muito pequena, restrita a um território, a uma praça, talvez, né, com uma regularidade mais esporádica. Então, eu acredito que a produção que os jovens fazem hoje, elas estão muito mais influenciadas por outros tipos de mídia. Então, a gente tem uma geração inteira agora que mídia não é mais TV aberta, né? É streaming, é rede social, é YouTube. Então, tem uma série de outras linguagens que foram criadas nesse meio do caminho que influenciam e fazem com que a produção também mude de formato. Uma marca muito profunda que a Bem TV deixou em mim é que não é sobre você conseguir produzir, né? É o que você vai dizer. E essa é a principal, continua sendo a principal questão da produção audiovisual nas periferias, né? A capacidade desses coletivos de se aglutinarem em torno de temas relevantes para eles, para esse coletivo, e de usar essa ferramenta para produzir conteúdos que possam ajudar ou a resolver, ou a minimizar impactos, né? Ou a contribuir com soluções locais para isso. Então, a gente vive um momento de muita informação, muita produção, mas ainda precisando discutir mais conteúdo do que forma, né? E mais efeito do que causa. E o que esses jovens estão dizendo? Principalmente nas redes sociais, nas plataformas digitais. Você estava falando sobre o que eles dizem, né? Que territórios nesse universo digital eles estão ocupando e o que eles estão dizendo?
A gente tem coletivos, por exemplo, na Maré, São Gonçalo, Niterói, na Pavuna, que se a gente fosse tratar eles como um território, a gente teria que tratar como território de juventude, porque a primeira questão que os aproxima é serem jovens, mas você tem questões muito específicas de cada território desse. Então, você tem, por exemplo, a violência na Pavuna, ou em São Gonçalo, ou na Maré, ou em Niterói, mas elas atuam de forma diferente. Então, você tem pautas diferentes. Continuam produzindo sobre autoproteção, sobre cultura ou sobre outro tema relevante, mas com perspectivas diferentes. E a gente tem uma segunda camada, né, mais recente, se a gente comparar esses 20 anos desde a quarta cúpula, que é o efeito jogador de futebol, eu acho, né, que as redes sociais trouxeram. Então, alguns jovens sonham em ser influencer. Ele nem sabe de quê. O que ele vai falar? Ele vai tentar várias coisas, até uma dessas coisas viralizar e aí ele começar a ter seguidores. Isso é um valor agregado, né? A quantidade de seguidores que você tem. Isso destoa um pouco dessa ideia primeira do conteúdo, do que conteúdo você vai fazer, mas pode ser uma etapa de motivação, sim. Você vai produzindo e uma hora você se encontra ali. Então, eu vejo, observo que tem muitas produções em diversas frentes sendo produzidas, mas elas ainda estão todas voltadas para encontrar pares, né, seja no número de seguidores, ou seja naquele coletivo que está produzindo lá localmente, pares, para encaminhar, vamos dizer assim, ou resolver questões típicas das juventudes periféricas, que vão desde a autoproteção, quando você tem um grupo de comunicadores local informando ali, por exemplo, uma operação, ou a carência de uma vacina no posto de saúde, ou o cadastro para algum benefício do governo, que é o caso dos jovens comunicadores, que eu acompanho bem de perto, lá da Bem TV, ou você tem ainda outras perspectivas que são mais culturais, divulgar, por exemplo, os artistas jovens locais, né? Esse tipo de definição assim, de conteúdo ele é bem amplo. As intenções são as mais diversas. E a gente vai percebendo que existe uma grande diferença entre os coletivos, a produção coletiva, ela é diferente da produção daquele que quer ser influencer. O influencer ele vai buscar uma linguagem própria, uma estratégia própria de construir o material de uma forma rápida para viralizar, né? E os coletivos eles tendem a fazer materiais mais longos para sensibilizar, digamos assim. Mas isso é uma análise bem superficial, porque tem muita coisa acontecendo por aí. Eu acho que eu não sou indicada para detalhar tanto. Assim. Agora, quais mudanças você percebeu nos últimos 20 anos na produção de mídia para criança e adolescente, de uma maneira em geral? Bom, acho que a principal mudança é como a grande mídia deu um jeito de continuar enfiando propaganda. Esse é excepcional, porque eu acompanhei, né, de perto por algum tempo depois da quarta cúpula essa luta por diminuir as propagandas na TV aberta, por cuidar do que vai ser anunciado e como, né, para tentar criar uma mídia mais saudável, principalmente na primeira infância. E depois eu fui vendo que isso foi encontrando outros canais. Então a gente tem, por exemplo, influencers que as crianças adoram, né, que tem milhões de seguidores e que eles estão sempre jogando alguma coisa, brincando de alguma coisa, mostrando alguma coisa que, embora não esteja ali vendendo com o preço do lado, influencia demais no desejo dessas crianças. A gente tem hoje aplicativos. Eu vejo muita criança da idade da minha filha, 7 anos, que os pais cedem algum tipo de aplicativo. E às vezes o aplicativo ele é até educativo, pode ser um xadrez, pode ser uma alfabetização, um jogo lúdico de formas e matemática, mas quando a criança está usando a versão free, entra ali uma propagandinha, um bannerzinho, e eles são muito atentos a isso, a uma boneca, a uma bola, um jogo, alguma coisa que apareça. Então, por mais que a gente tenha tentado, né, criar estratégias para diminuir esse efeito, ele encontrou outras para continuar existindo. E está tudo bem, ele vai existir. E a gente continua na mesma tecla de que haja formação midiática para a gente conseguir proteger as crianças desse incentivo tão massivo ao consumo. É sempre para ter mais alguma coisa, não para ser mais alguma coisa, né? A influência está muito voltada para o consumo e isso acaba, vamos dizer assim, reforçando, né, a ideia de que as crianças precisam ser protegidas do uso das telas, porque ali elas estão sujeitas a tudo.
tanto a essa fissura, né, essa quase vício dos efeitos de algo muito colorido, muito estimulado, quanto a dessas informações e publicidades nem tão subliminar assim, mas que vão ali entrando no inconsciente coletivo. O que você acha da responsabilização das plataformas no sentido da segurança do conteúdo que é produzido para crianças e adolescentes e até o que é feito por elas, mas que estão disponíveis e compartilhados e distribuídos? Você acha que a gente tem uma regulamentação que controla, responsabiliza essas plataformas ou não? Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, eu acho que a gente vem avançando muito nessa discussão e regular mídia nunca foi um assunto muito fácil, nem para a TV aberta, né, nem para as redes sociais. O que eu entendo que ainda é um ponto que precisa ser amadurecido na sociedade brasileira é que controle social, regulação das mídias não é cerceamento do direito à comunicação, né? Não é necessariamente você estar censurando um conteúdo. É a gente ter a capacidade de discutir e analisar como essas ferramentas vão precisar, né, obrigatoriamente funcionar para esse controle. A comunicação digital, né, a internet, ela é um mundo muito vasto. Então, por mais que você tenha alguns aplicativos com controle parental, que você possa mediar, essa informação, né, tanto dos riscos como de como fazer o controle, ela não é dada. Não é algo natural. Então, uma das formas de você criar consciência sobre isso é, assim, regular as plataformas, né? Regular a produção e quem veicula a produção. E a outra, eu acho que é sempre a ampliação do debate para os educadores, seja família, sociedade, escola, Estado, né? A gente tem que entender que as crianças precisam dessa triangulação aí de estratégias para, de fato, conseguirmos colocar os serviços, né, os benefícios que pode ter a gente conseguir acessar conteúdo do mundo inteiro com menos riscos, né, de ameaças à formação da criança. Jogos que estimulam a automutilação, jogos que viciam as crianças e causam depois abstinência quando você tenta tirar, né? Tudo isso é complexo porque passa por uma carência da sociedade, né? Eu conheço muitas pessoas, todo mundo deve conhecer aqui, né, que no momento de exaustão, a solução é entregar um celular para a criança. Entrega um celular e está tudo resolvido. Então, se essa discussão depender só desses pais que estão exaustos e dessa família resolver, a gente não vai dar conta. A regulação, ela também é uma forma coletiva de lidar com os riscos de uso das tecnologias, mas ao mesmo tempo de ampliar as possibilidades de uso positivo do que você pode fazer com a tecnologia, né, a partir principalmente da segunda fase da infância, para que isso não seja tão violento como tem sido. Agora, na sua opinião, o que é uma mídia de qualidade para criança e adolescente? Acho que uma mídia de qualidade para criança e adolescente, ela tem que considerar cada fase que essa criança está vivendo, né? Ela tem que considerar a delicadeza que é a primeira infância, o quanto é importante a gente ofertar um estímulo e um conteúdo que propicie o desenvolvimento, não que aliene essa criança e ela fique ali fissurada e depois não lembre de nada, que é o que acontece na maioria das vezes. Ela tem que atender e assumir a responsabilidade das grandes emissoras, corporações e plataformas com essa sociedade, né? Com a construção de indivíduos que vão pensar o mundo de alguma maneira. Então, por mais que a gente defenda a liberdade de expressão, ela tem que considerar que a segmentação para o público é uma estratégia muito promissora para a gente conseguir usufruir dos benefícios sem violar o direito à proteção que as crianças e adolescentes principalmente têm, né? E talvez, acho que a principal delas seja a responsabilidade social com o mundo, de uma maneira geral. Acho que é um papel de política de Estado e dos movimentos sociais organizados e de toda a sociedade dialogar sobre isso para equalizar isso. Não vejo fim. Acho que sempre vai ser isso, né? Desde que a gente tenha a consciência de que essa tensão tem que ser suficiente para afinar, né? Não tão forte para não estourar essa corda e não tão frouxa para também não desafinar. A gente tem que conseguir usar das tecnologias
para melhorar a qualidade de vida. Qual a importância do letramento midiático para crianças e adolescentes? Para mim, que conheci o audiovisual com 14 anos e fiz dele minha trajetória, o letramento midiático não deveria ser nem opcional, porque a gente lê o mundo primeiramente com a imagem. Se você pegar uma criança pequenininha, botar um desenho na televisão para ela assistir, ela pode não entender metade do que é dito ali, mas se aparecer um personagem fora da casinha, depois uma casinha, depois ele dentro da casinha, ela sabe que ele entrou. Ela entende, porque a imagem está falando com ela o tempo todo. Então, assim como a gente usa os fonemas, as letras, as sílabas para aprender a nossa língua materna, entender os códigos audiovisuais para entender a construção do discurso, né, e as intenções de discursos é fundamental. Eu acho que o letramento midiático é uma possibilidade de, principalmente com essa geração, que é muito influenciada pelo conteúdo digital, de formação continuada, assim, para além da escola, e agrega valores e formas de fazer que podem ser aderidas a qualquer disciplina. A matemática, a química, a física, a língua portuguesa. Então, o letramento midiático, para mim, é essencial. Tanto assistir, né, consumir, quanto poder produzir e desmistificar esse processo. Entender por que um plano vem depois de outro, né? Ele tem uma intenção, um determinado plano cria mais tensão, o outro cria mais relaxamento. Ele está contando uma história, muitas vezes sem palavras. Acho que entender isso, nessa geração que quer produzir, que consome muitos vídeos curtos, é essencial. Não vejo outra forma de estar no mundo mediatizado sem ter uma formação midiática que te permite avaliar isso, ler isso criticamente, né? E se posicionar diante das oportunidades, possibilidades e fazer suas escolhas. Na sua opinião, você observa que em 20 anos a diversidade, a inclusão, a pluralidade de estéticas, corpos, etnias, territórios mesmos, classes sociais, deficiências, ela está sendo melhor tratada, está sendo mais abrangente ou não ao longo desses 20 anos nas mídias para criança e adolescente? Essa pergunta parece fácil e óbvia, mas ela não é, porque a gente tem um avanço imenso na forma como a diversidade brasileira tem se apropriado e aparecido nos meios de comunicação. Hoje, diferente de 20 anos atrás, você vê mais diversidade de pessoas negras, de LGBTQIA+, indígenas, quilombolas, narrado nas histórias e nas novelas do que há 20 anos atrás. E, ao mesmo tempo, a gente tem dados de que o registro sobre essas ocorrências de racismo também aumentam, né? Então, qual é a minha opinião sobre isso? Eu acho que os efeitos, né, positivos dessa ampliação devem-se a dezenas de personagens da nossa história, dezenas de figuras importantes que construíram esse caminho, né, de resistência, de pautar o racismo. É interessantíssimo ver como essa pauta ela se popularizou, né, as cotas foram uma estratégia muito importante e muito louvável de equalizar, de reparar essa diferença histórica, mas, por outro lado, a gente ainda tem uma subrepresentação, a gente ainda tem uma subvalorização, né, desses profissionais, que é evidente, é melhor do que antes, mas ainda precisamos defender ainda mais, né, e conquistar ainda mais espaços. O que eu percebo é que a gente tem uma atenção boa no ar, porque essa atenção é a atenção da resolução, a gente já consegue pautar essas questões, a falta de representatividade na mídia, e de alguma maneira a mídia não tem muita saída, né? Tanto as plataformas quanto as emissoras de TV, as grandes emissoras, têm buscado se atualizar com relação a isso, mas ainda não chegamos à proporcionalidade, né? Não chegamos à proporcionalidade nem ainda ao equilíbrio, à representatividade que seria a formação brasileira. Então, a gente ainda tem algumas conquistas a serem feitas, mas eu acho que a gente passou um pouco, né, de só sentir a dor e começamos a entender
que há espaço e com tensão, com militância, com reflexão, com debate, é possível, né? A atualização da grande mídia no Brasil dos últimos 10 anos mostra que é possível. Não foi feito antes, mas é possível ser feito. E, pessoalmente, acredito que está sendo feito, num ritmo sempre lento, né? Mais lento do que a gente gostaria na história, mas a gente tem hoje figuras importantíssimas, influenciadores de opinião, que representam não só as causas, né, como as lutas também, e elas continuam resistindo e incentivando, né, novos jovens, novas pessoas a continuar essa luta, né? Assim, tem um monte de gente aí. A gente teve na cúpula a entrega no final dos compromissos escrito por vocês para serem levados aos ministérios, aos governantes. O que você se lembra desse momento e qual compromisso que você acha que foi cumprido de lá para cá e qual ficou de fora que a gente ainda não conseguiu alcançar? Olha, eu não lembro dessa carta de compromissos em detalhes. Eu lembro dos temas gerais, né, que eram incluir os jovens na elaboração desse conteúdo, que era pensar uma construção de pautas que considerasse a diversidade das juventudes, era entender os efeitos da publicidade, né, nessa sociedade desigual que a gente tem. Então, os efeitos negativos do incentivo massivo ao consumo. E eu acredito que poucas coisas tenham avançado, mas algumas essenciais, como a gente acabou de falar, é a questão da diversidade. Queria falar um pouquinho sobre o protagonismo juvenil, antes de qualquer coisa, né? Quando jovem comunicadora, antes, né, de me envolver com a formação de outros jovens, na ocasião mesmo da quarta cúpula, eu já tinha um desconforto com a ideia do protagonismo, porque eu fazia parte de um coletivo, a gente produzia vídeos para comunidades, e tinha lá o apresentador, tinha o produtor, e ninguém sobrava. Então, a ideia de que alguém é protagonista significa que os outros são coadjuvantes. A gente tem essa questão, vamos dizer, pedagógica para trabalhar com comunicação popular, alternativa e comunitária. Mas no sentido, né, de que esse protagonismo possa ser coletivo, a gente precisa, antes de dar esse passo, entender que a gente está vivendo um ritmo tão acelerado de produção de conteúdo que cria-se a falsa ideia de que se você produzir submetendo-se às regras, né, de consumo das redes, você vai alcançar uma visibilidade ou um protagonismo em determinada pauta que vai resolver todas as suas questões. Então, você vai ter muitos seguidores, você vai conseguir patrocínio, você vai resolver aquela questão específica. E eu acho que isso é uma questão muito sensível. Por isso, eu defendo tanto o letramento midiático, porque é importante a gente perceber que a forma como as redes sociais, principalmente, têm se organizado, elas têm defendido, ou melhor, incentivado, influenciado uma individualização, né? É como se a gente pudesse ser sujeito independente da relação com o outro. Então, o delicado desse ponto é que os efeitos da mídia, do consumo, né, e até dos efeitos ambientais, é a gente se desconectar do outro e, na medida que a gente faz isso, a gente se desconecta da natureza também. Então, é como se a gente fosse aqui, né, e o outro fosse o outro. A gente não é em relação. Ou como se eu pudesse me ver fora do contexto de natureza, como se a natureza estivesse lá e eu estivesse aqui. Então, o trabalho da comunicação popular, alternativa e comunitária que eu pesquiso, produzo e defendo, é justamente identificar como as ferramentas de comunicação e informação podem fortalecer essa coletivização, esse entendimento de que a gente está em relação e que a gente possa conduzir essa produção, essa discussão, esse consumo para essa instância, para uma instância de que a gente está cuidando de processos que vão influir em todos. O protagonismo juvenil, para mim, devia ser tratado como a construção do comum para essa transformação, que é um protagonismo coletivo. Ele vai pensar soluções, estratégias, vai errar e vai acertar, mas se entendendo como um. E essa questão é muito central para mim na minha pesquisa, porque a minha tese é de que realmente as comunidades
sobrevivem porque, de alguma medida, elas têm essa noção de que elas precisam ser em coletivo. Não é à toa que, rapidamente, cria-se um grupo de WhatsApp para avisar quando tem uma incursão policial, ou quando tem algum benefício a ser acessado, ou quando chegou a vacina do Covid, por exemplo, ou quando acabou a água, né? Esse instinto de solidariedade, ele deve ser mais fomentado e alimentado por nós do que a ideia de ascensão pelo protagonismo, porque ela reproduz uma lógica de disputa entre os indivíduos. Na verdade, o que a gente pode fazer através da comunicação é construir uma lógica de colaboração. E aí, através da colaboração, você pode construir conhecimento, pode construir negócios, troca de informações que beneficiam a mais pessoas, né? Mais do que o indivíduo. Acho que essa é uma questão muito importante para mim. Quando a gente estuda comunicação, você sabe disso melhor do que eu, as cidades, quando o comércio expande, que você cria as estradas, as pontes, as ferrovias, as cidades expandem justamente por conta da comunicação. O que era para ser o comércio vira uma comunicação de ideias e de pessoas, né? Se a gente para de fazer as coisas no coletivo e passa o protagonismo individualizado, realmente não tem para onde você expandir, né? É quase que uma implosão. Semestre passado eu dei uma disciplina que era comunicação alternativa e comunitária e relações étnico-raciais. E um dos exercícios era gravar na universidade, né, perguntas e questões sobre influenciadores negros, como eles se entendiam dentro do lugar que eles moravam. Cada grupo criou um roteirinho e todas as pessoas que não moravam em favela ou morro, não se entendiam morando em uma comunidade. Mesmo que morasse num condomínio, mesmo que morasse num bairro de casa, uma vila, né? Então, a noção de comunidade, de quem está fora das favelas, é deturpada por outros valores, né? Você não tem relação com quem mora no seu condomínio, mas se um prédio de cima pegar fogo, influencia todo mundo, né? As relações estão possíveis ali como relações coletivas, né? Mas nem sempre elas são entendidas assim. E eu acho que esse é o grande diferencial dos jovens que produzem comunicação comunitária coletivamente. Eu acho que eles entendem e colocam nos seus conteúdos de alguma maneira essa noção de coletividade. E ela é extremamente valorosa para a transformação, na minha opinião. Num exercício visionário, você tem aí o balanço da quarta cúpula. Daqui a 20 anos, para você, como vão estar as mídias para criança e adolescente? Olha, considerando que nos últimos 20 anos desenvolveram tecnologias, linguagens, equipamentos, formas de fazer inimagináveis, muito difícil pensar daqui a 20 anos, né, como estará a comunicação e a produção de conteúdo. Mas eu acredito que a gente está entrando numa era, ou melhor, já entrou numa era de aceleração muito grande, tanto da produção quanto do consumo desses conteúdos. E sinto que é importantíssimo a gente reforçar, atualizar esse debate para que a gente não crie um monstro maior do que a gente possa lidar. Então, eu acho que os efeitos psíquicos mesmo do consumo de Reels, Stories, todas essas ferramentas muito rápidas, eles podem ser muito danosos se a gente não começar a ampliar esse debate e cuidarmos a sério para que mais pessoas se envolvam, né, e a gente cuide de desacelerar esse processo. Porque, uma vez sociedade da informação, eu acho que esses efeitos foram muito rápidos, mais rápidos do que a gente podia analisar. Mas agora a gente está alinhado, eu estou super alinhada ao conceito da OMS, né? A gente está vendo uma infodemia, informação demais, sem capacidade de fazer uma curadoria desses conteúdos, de fazer uma avaliação desses conteúdos, uma checagem, por exemplo, para desinformação. E quanto mais isso se acelerar, mais vai ser difícil fazer essa avaliação. Então, eu acho que a gente precisa cuidar muito da formação midiática de crianças, adolescentes, professores, pedagogos, todo e qualquer adulto que seja sensível à formação das crianças, para que a gente pense, né, para onde a gente está indo com essa aceleração, quais os efeitos graves ela pode causar e como a gente faz para criar, eu ia falar reverter, mas não é bem a reverter, como a gente faz para criar alternativas a isso, para criar resistência a isso, né, para entender que as comunicações todas estão aí
como um direito, que são, né? Comunicação é um direito humano, a gente tem direito a falar para as outras pessoas nossa ideia, construir pensamento e coletividade juntos, mas o uso que a gente dá a eles é a nossa responsabilidade, responsabilidade de quem produz, responsabilidade de quem licencia, né? Responsabilidade de quem coordena e controla as plataformas, mas principalmente da gente que pensa o mundo a partir da comunicação. Então, esses próximos 20 anos, não vejo fim para isso, vejo caminhos que podem ser muito delicados, né, e nocivos, e caminhos que podem criar alternativas bacanas, a gente entender esse processo como parte de uma parte da vida e não como o todo, né? Não criando um monte de autômatos que vai ficar ali olhando rios o dia inteiro, que é um risco que a gente corre. A gente pode saber que da cúpula, pelo menos, a gente tem bons resultados e um bom resultado está sentado na minha frente. Então, muito obrigada, Daniela, pela entrevista e parabéns pela pessoa que você se tornou. Obrigada, viu? Eu que agradeço.